Então, boa tarde, pessoal. Vamos continuar neste tópico, dando início na aula de hoje, uma continuidade, do tópico do modal aquaviário. Na aula passada, a gente fez uma introdução sobre o modal, e falamos um pouco sobre a classificação dos navios. Hoje, nós vamos abordar um pouco sobre containers, tá? Lembrando que container, pessoal, quando a gente fala de container, de uma maneira geral, ele não está só vinculado ao modal aquaviário, E de início, assim, a gente associa, ao modal aquaviário, mas o container é um dispositivo que pode ser operado por todos os modais, Inclusive, se existir a possibilidade de interligar esses modais, que é o que a gente chama de multimodalidade, ou seja, o container ele sai direto de um navio, vai ser acoplado direto numa carreta ou direto num trem, isso é possível, tá? Existe, inclusive, a possibilidade de transportar container em aviões, Se for um avião específico para transporte de carga, a gente consegue transportar, inclusive, containers, os mais tradicionais. Mas se for esses aviões que são, digamos assim, compartilhados a parte de carga e passageiro, existe um tipo de container específico para avião, certo? Mas, quando a gente fala de container, só para deixar bem claro que a gente pode operar container aí com os outros modais. A gente vai falar especificamente aqui porque sim, ele geralmente é associado inicialmente ou mais operado, digamos assim, com a parte de containers, tá? Depois de falar um pouco de container, vamos falar um pouco dos operadores, que são as empresas, as agências que operam, que regulam, digamos assim, que tratam aí do modal aquaviário, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho do container, Eu acho que todo mundo aqui tem ciência do que é um container, principalmente, porque nos dias atuais, assim como o pallet, o container ele vem sendo muito utilizado para outras finalidades, digamos assim. Então, a gente hoje encontra lojas de container, a gente encontra lanchonetes com containers, salas com containers, alojamentos com containers, hotéis, casas, enfim. Existe aí essa utilização de container para outras áreas. Isso, casas, hotéis, inclusive, escolas, Tudo bem que vale lembrar que para a utilização desses containers é importante que se tenha cuidado, com relação digamos, critérios de ventilação, segurança de uma maneira geral, controle questão de elétrico, hidráulico e tal, mas que sim já é utilizado, Aqui, não sei se alguém ainda circula ou mora ali perto do campus, Estava tendo uma obra, se não me engano, aquela obra da principal ali, o pessoal que ficava responsável pela obra tinha como se fosse um escritóriozinho, era um container, que eu lembro agora aqui de cabeça, tem acho que um Açaí Concept ali muito próximo da entrada ali, acho que é do Henrique Kelman, que é de container. Enfim, tem vários exemplos. Existe inclusive uma loja, não sei se vocês conhecem, acho que é uma loja de roupa que é em um container e o nome da loja é Container, Então acho que todo mundo tem um pouco de conhecimento, assim, de visualizar pelo menos o que é um container, Então, um container é aquele dispositivo, tá? O mais tradicional ali de aço, mas pode ser também de alumínio, de fibra. Esses de fibra, principalmente utilizados ali para o modal aéreo por conta do peso, tá? Então, ele é muito utilizado quando a gente fala de operações de longo curso, ou seja, de exportação, Mas também é utilizado no transporte de cabotagem, Hoje, inclusive, no Intermodal, falando mais uma vez do evento, nós tivemos uma palestra da Moura com um operador de cabotagem aqui do Brasil, explicando como é que funcionava, quais eram as rotas que eles operavam, e falando da questão de container, bem interessante também. Esses containers, pessoal, eles passam por vistorias, digamos assim, tanto no processo de fabricação, também de construção, que é feito por uma convenção, que é a Convenção de Segurança, e ao longo do tempo, ao longo da sua vida útil, ele também passa por vistorias. Existe inclusive uma profissão chamada de vistoriador de container, que ele vai verificar se o container, por exemplo, sofreu algum tipo de avaria, se precisa de algum tipo de reparo, Então, é importante que eles fiquem constantemente fazendo esse tipo de análise, tá? Então, geralmente as informações dos containers, elas estão dispostas ali na placa, na frente dele ali, onde ficam as portas, digamos assim. Então, geralmente ali tem o peso do container, o peso máximo que ele consegue transportar, de cubagem, a tara, que a gente chama da tara, que é tipo tara de restaurante, Quando você tira algo que chama de tara do prato, ou seja,
peso do container vazio, quanto é, e geralmente essas informações elas estão ali em inglês e francês, né? Então, vou mostrar depois, inclusive, um vídeo para vocês, tanto da parte de vistoriador, um vistoriador, mostrando o processo de vistoria do container, como também essas informações onde é que elas ficam contidas ali no container. Esses containers, eles são padronizados, tá? Assim como o pallet, a gente falou lá atrás, né, na armazenagem, que os pallets, eles seguem uma padronização, né? Tem o pallet lá PBR, de 1 por 1,20, por exemplo, o container também, tá? E isso pelo mesmo motivo, né? Se a gente padronizou lá o tamanho do pallet para facilitar a movimentação, para facilitar a questão do direcionamento para equipamentos de movimentação, para facilitar a questão do transporte, aqui também, tá? Imagine se existissem containers de mais diferentes tamanhos, formas, ia ficar bem complicado de você, digamos assim, reunir tudo em um navio, né? Você ia ter que ficar meio que encaixando quase tipo um Lego, né? Ia ser bem complicado. Então, esses containers, eles são padronizados, tá? Não significa que só existe um tamanho, não, existem alguns, vou mostrar para vocês, mas essa questão de tamanho, existe inclusive outros modelos, né, que a gente vai falar inclusive hoje, mas as dimensões, elas são padronizadas justamente para tentar facilitar esse processo de movimentação, essa questão da modalidade, né, essa questão do direcionamento e arrumação no navio e outro modal de transporte. Essa padronização ela é feita internacionalmente, tá? E ela depois é revertida aqui no Brasil. Internacionalmente ela é feita pela ISO, né? Acho que todo mundo conhece ISO e a ASA. E aqui, né, ela é convertida aí pela ABNT e também vistoriada pelo Inmetro. Uma informação importante, né, com relação a container, existem empresas, tá, que trabalham somente com aluguel, por exemplo, de containers. Né? Então, se você vai lá em grandes portos, como o Porto de Santos, por exemplo, você vai ver que existem os pátios de container, ou seja, os locais no porto onde os containers ficam, e existem empresas que alugam container. Né? Então, você vai alugar um container para entrega de uma carga, esse container vai até o destino final, chega lá, depois ele volta, ele vai ter um tempo para voltar. Trouxe até um dado aqui para vocês, ó, com relação ao prazo, né? Quando o container ele tem ali um prazo de 180 dias, tá? Prorrogável por mais 180 no momento que ele entra ali para sair novamente do país, né? Isso é 180 prorrogável por mais 180. Então é um tempo aí considerável, né? Para a operação. Com relação aos tamanhos, né? Como eu disse, a gente vai classificar alguns tipos. E aí, assim como os navios, né, os tipos, eles estão muito relacionados ao objetivo daquele container, digamos assim, o material que ele está transportando, mas existe também uma classificação com relação aos tamanhos, né? E aí, quanto aos tamanhos, os containers podem ser divididos, né? Considerados, né? Eles podem ser divididos em containers de 20 pés e containers de 40 pés, tá? Containers de 20 pés, pessoal, aqui, ó, tá transformando, né, convertendo pés em metro, tá? Pés é uma unidade de medida. Os de 20 pés, ó, são chamados de teus, tá? Então é uma sigla bem comum, se vocês observarem, quem está pesquisando, por exemplo, o site dos portos e os portos que operam containers, talvez tenha até lá, tipo assim, opera não sei quantos teus. Ele está falando de container de 20 pés. Teus é nada mais é do que a tradução de 20 pés aqui, ó, container de 20 pés, está em inglês, né? 20 full container, então 20 pés. E o container de 40 pés é o FEU, que é a mesma coisa, tá? Forte de 40 pés. Então, container de 40 pés, FEU, container de 20 pés, TEU, tá? Então, é bem comum que se chame dessa forma, TEUs e FEUs. Então, eu quero trocar 2 TEUs por um FEU. É muito comum que seja feito dessa forma. Isso, container para construir casa, é muito comum. Hoje em dia é muito comum mesmo. Né? Como eu disse, existem até hotéis, empreendimentos assim, que são totalmente de container. Né? Com os devidos cuidados, lógico, mas é possível sim utilizar. Em alguns casos não é viável. Né? Eu vi inclusive uma reportagem uma vez também, falando de uma escola que estava sendo instalada de container. Porém, sim, container é ferro, né? Metal.
que estavam montando essa escola, não tinha ar-condicionado, não tinha instalação para ar-condicionado, não tinham feito, pelo menos, a instalação para ar-condicionado. Então, assim, e era num lugar extremamente quente, não lembro onde era. Era um lugar muito quente. Então, assim, totalmente inviável. Era como se você estivesse entrando para cozinhar, né? Você entrava naquele negócio todo de ferro para cozinhar. Lá no campus, né? Eu não sei se, não lembro se vocês chegaram a ter aula presencial. Terceiro, talvez, acho que no começo, chegaram aí um pouquinho e depois pararam, né? Se eu não estiver enganado, acho que vocês começaram o primeiro período e depois de um tempo parou. 2020, acho que foi isso. Como vocês são da tarde, né? Não sei se vocês lembram, mas à tarde, ali na nossa sala, né? Que é um material, não sei exatamente que material é aquele, porque não é parede de tijolo mesmo, alvenaria, né? Já era quente, olha que tinha ar-condicionado, mas era quente principalmente do outro lado, tá? O do lado das salas à tarde nem é tanto. Pela manhã é extremamente quente. Mas pela tarde, as salas do outro lado, que são as salas da onde fica a parte da administração, né? É muito quente também. Então, quente com ar-condicionado e sendo daquele material, né? Que é um material, digamos assim, mais frio. Imagine que você está dentro de um container metal, né? Mesmo que revestido sem ar-condicionado num lugar extremamente quente, né? Então, bem complicado. Esses 3 meses, isso, foi isso mesmo. Não sei se deu para sentir esse calor que eu estou falando aqui. Certo? Então, voltando aqui, container de 20 pés, teus, e container de 40 pés, teus, tá? Existe uma variação, o padrão dele é de 2,20, né, de altura. Existe uma variação, tá, de container, que é o container high, que é um pouquinho mais alto. Mas fora isso, nada mais, tá? Geralmente a gente analisa também a cubagem, né, do container, ou seja, o volume de carga que é possível colocar ali naquele container, e essa também é uma das informações que vai estar ali naquela porta, ali na escotilha do container, tá? Vai estar informações do peso que ele consegue transportar, do volume, do peso dele, né? Tudo isso vai estar lá na parte da escotilha do container, que eu vou mostrar depois no vídeo para vocês. E aí vamos começar a falar um pouquinho dos tipos de container. Ó, as informações que eu estava dizendo são essas aqui. Ó. Observem que aqui ó, tem as informações, tá, do container. Aí tem o peso dele, tem o peso dele carregado, tem o peso dele sem estar carregado. Tá? O primeiro tipo de container é container de carga seca. Eles vão seguir, vocês vão ver que eles vão seguir algumas classificações bem semelhantes à dos navios, inclusive, de uma forma geral, né? Então, se a gente tinha lá o navio de carga geral, a gente tem aqui o container de carga seca, que é o dry, que é utilizado basicamente para quase todo tipo de carga, tá? Inclusive, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Né? Então, você pode colocar pallets aqui, você pode colocar fardos aqui, sacos, enfim. Você pode variar da forma que você precisar para transportar ali a sua carga. Tá? Quando a gente vai carregar um container, né, a gente faz o que a gente chama de estufagem de container. Tá? Então, estufar container nada mais é do que você carregar um container, botar uma carga lá dentro do container. Quando você vai fazer uma vistoria, né, eu citei aqui a questão da vistoria do container, o que é que ele vai analisar? Ele vai analisar primeiro essa parte, né, de lataria, digamos assim. Ele vai olhar assoalho, também a parte interna, os conectores, né, que são essas partes aqui, ó, que vão fazer com que os containers eles venham se conectar entre eles. O assoalho geralmente tem uma parte de como se fossem umas ripas de madeira, né, caso precise escoar água, alguma coisa assim. Além de avarias mesmo de amassado, alguma coisa assim, alguma quebrada aqui nas travas, né, alguma coisa danificada aqui nas travas. Então, todos os containers eles passam por esse processo aí ao longo da sua operação, tá? Como eu falei para vocês, ó, existe uma variação, tá? Que é o high, que é um container ali de 40 pés, né? Ou seja, é um feu, só que um pouco mais alto, tá? Então, aqui, ó, tem as medidas do teu, né? 20 pés, ou seja, 20 aqui, ó, 20 pés. Aqui tem o feu, 40 pés, e aqui a gente tem o high, que é também de 40 pés, mas ele tem uma altura ali maior, certo? Então, é essa a diferença.
Eu vou colocar, sempre vai estar lá nos slides, né, esse material aqui, que são as informações do container de uma maneira geral, tá? Então vai estar lá dimensões internas, de porta, né, de largura, de capacidade de cúbica de uma maneira geral, para o de 20 pés e para o de 40 pés, né? As informações que eu falei que geralmente tem lá na porta é isso aqui, ó, peso máximo, ou seja, ele peso do container mais a carga, a tara, ou seja, a tara é o peso dele vazio e o peso máximo ali que ele consegue transportar só carga, né? Pesando só carga. Isso mais uma vez para o de 20 pés, para o de 40 pés, tá? Isso aqui eu não vou cobrar não, mas eu deixei aqui para vocês, caso vocês queiram comparar esse tipo de informação. Próximo tipo de container é container ventilado, tá, pessoal? Então, aqui a gente não está falando de um container de controle de temperatura, a gente está falando de um container que é bem semelhante ao dry, que é o de carga geral, né, de carga seca, porém ele tem algumas aberturas, ó. Ele tem algumas aberturas tanto aqui na parte lateral, não sei se dá para ver muito bem, ó, tá vendo que aqui ele é como se fosse aberto, justamente para a entrada de ar, tá? E é também possível que ele tenha nessas partes aqui de baixo, tá? Então, além de ter aqui na parte de cima, ele pode ter aqui também nessa parte aqui mais de baixo, né, das paredes. Então, isso faz com que entre ar, né, circule o ar dentro do container. Isso é importante para alguns tipos de produtos, por exemplo, aqui eu estou falando de agro, né, café, cacau, sementes, para que não venha, tipo, mofar, alguma coisa desse tipo. Tá? Não são necessariamente cargas extremamente perecíveis, né, mas são cargas que precisam de uma circulação do ar naquele ambiente. Lembrando que, né, modal aquaviário é um modal relativamente lento, né? Por mais que você queira operar, por exemplo, cabotagem, né, que é uma operação dentro do próprio país, mas ele é lento, considerado, se considerarmos outros modais. Então, a carga precisa sim ter todo um controle, e se ela necessitar desse tipo de cuidado, você tem que ter, e aí contratar, né, adquirir um container específico para a sua carga. Mais uma vez, aqueles dados, tá? Não vou ficar falando todos, mas vocês podem conferir depois, caso queiram. E aí, o próximo passo, né, o próximo tipo de container é o refrigerado. Então, primeiro carga seca, depois o ventilado e agora um refrigerado. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente falou lá do barco, né, tinha o reefer, que é o frigorífico, que eu disse, ó, você tem que analisar se você realmente vai precisar, né, de um navio todo, digamos assim, refrigerado, porque existe a possibilidade de você alugar, né, contratar, fretar um container refrigerado, tá? Que é também uma possibilidade, dependendo do volume de carga que você tem. Então, ele também tem as características semelhantes ao dry, com a diferença de ser, com a diferença de ter ali um controle de temperatura, tá? Aqui sim a gente está falando de cargas que precisam ali de um controle maior de temperatura, que são produtos ali mais perecíveis, né? Eles têm a possibilidade de ter uma unidade própria, né, de geração de energia ali, consequentemente de controle, ou eles têm a possibilidade de, eles têm como se fosse um compressor que é ligado por tomada, né? Você consegue conectar no, no, no modal, né? Tipo, se for no navio, ou no trem, ou enfim, no caminhão, você conecta e vai ligar aquele compressor que vai fazer o controle da temperatura, tá? Aqui, ó, as medidas, e eu coloquei aqui só alguns exemplos, tá? Exemplos, inclusive, em modais diferentes, aqui um container refrigerado no chão, né, normal. Aqui, ó, um container refrigerado já num trem, tá? Sendo operado num trem. Aqui numa carreta, e aqui alguns, né, não sei se dá para ver, ó, esses brancos, né, são alguns que estão em um navio. Lembrando que os navios, né, ele tem essa capacidade, o navio, estou falando aqui de navios que transportam containers, né, pode ser o porta-container, eles têm aí essa possibilidade de transportar diferentes tipos de container. Não sei se dá para ver muito bem aqui na foto, ó, mas tem aquelas células que a gente falou, né, que é onde os containers vão ficar acoplados. Próximo tipo de container é o book, tá? Todo mundo observe que os containers eles são bem parecidos, né? A gente já citou a questão das dimensões, mas as variações são bem, assim, detalhes para uma necessidade específica de uma carga. Esse tipo de container aqui, pessoal, ele é um container direcionado para carga granel sólida, ou seja, agrícola, né, agro, de uma maneira geral.
E como é que ele funciona? Ele tem escotilhas na parte superior que servem para você carregar, né? Então você coloca a carga pela parte superior do container, tá? Tem esses aqui, ó, que dá fechada. E aí, para você retirar a carga, você tem uma outra escotilha na parte inferior, certo? Então, se for, por exemplo, uma carreta, muitas vezes ele levanta, tal, você simplesmente abre e aí você consegue descarregar a sua carga. Esse tipo de container aqui é um container um pouco mais caro, tá? Então, esses, digamos assim, cada vez que você precisa de um detalhe a mais de um container, né, você paga um pouco mais. Tanto é que muitas pessoas, mesmo transportando carga granel sólida, ou preferem sacar, por exemplo, um container, um dry normal de carga seca, do que pagar mais caro, por exemplo, num bulk container. Mas existe aí essa opção, tá? Próximo tipo de container é o que a gente chama de open top, né? Então, como o próprio nome está sugerindo, open top, ou seja, a parte superior, ele é basicamente uma lona, né? Ou seja, ele não tem a parte superior ali do container, certo? Então, isso aqui é muito utilizado para cargas que ultrapassam, digamos assim, ultrapassam o limite de altura do container, né? Então, você consegue fazer o fechamento com lona, porque a lona você consegue ter diferentes tamanhos, inclusive, mas você não conseguiria colocar sua carga se ela fosse fechada. Também muitas vezes é utilizado para o agro, tá? Então você coloca tipo carga aqui, depois pode passar um pouco e aí você coloca a lona para fechar, certo? Então é um tipo de dispositivo também utilizado, ok? Ó, lembrando que as informações do container vão estar aqui, ó, como você falou, tá, o peso, o volume, tudo vai estar nessa parte. E o outro tipo de container que também está relacionado com essa questão de ultrapassar os limites do container, né? Se o open top ele estava relacionado com a parte de ultrapassar a altura, né? Um produto que iria ultrapassar na parte superior, a gente tem o chamado flat rack ou só rack ou plataforma, o container plataforma, né? Que é um container basicamente que funciona como uma plataforma, não tem as paredes laterais e ele tem aqui, ó, ainda essas cabeceiras aqui, essas laterais, né, que são dobráveis. Então ele pode continuar assim, né, como ele está aqui, ó, ou ele pode simplesmente baixar, né, e ela vira totalmente uma plataforma, tá? Então isso aqui geralmente é utilizado quando você vai transportar algum produto, né, algum item que ultrapassaria os limites ou que você não conseguiria colocar num container normal, como esse exemplo aqui, ó, de transportar, por exemplo, um trator desse aqui. Lembrando que quando esses limites eles são ultrapassados, você paga por isso, tá? Então, é calculado, inclusive, a questão do frete de acordo com esses limites ultrapassados. Mas é uma solução, digamos assim, para a questão de transporte de itens que ultrapassem ali aquele tamanho do container normal. E o último container, para a gente avançar aqui a parte dos operadores, né, é o container tanque, tá? Então ele tem como se fosse um engradado, ó, no formato do container normal, e dentro dele tem aqui um cilindro, como se fosse um cilindro. Né? Então, ele é utilizado para cargas granel líquido e granel gases, né? Gases de uma maneira geral. E funciona basicamente da mesma forma que os outros containers. Né? Permite, inclusive, acoplar normalmente, empilhar, né? Justamente por conta desse engradado. Então, se você quiser transportar alguma coisa tipo um gás, você não vai conseguir transportar um gás solto, né, num dry normal. Então, ou você vai colocar em cilindros menores, né, em botijões menores e transportar no dry, ou você pode, mais uma vez, contactar aqui um container, um tanque, certo? Mais uma vez, né, são containers mais caros. Quanto mais exigir ali, digamos assim, uma tecnologia, uma solução diferenciada, mais caro vai ser o aluguel desse container. Tranquilo, gente, até aqui? Dúvidas? Dúvidas? Não? Ok, vamos seguir. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, dos operadores, ou seja, das empresas, agências,
né, instituições que participam ali da operação do modal aquaviário, né? E aqui eu vou falar, coloquei aqui especificamente do marítimo, né? Mas alguns desses operam de uma maneira geral no aquaviário, tá? Então, assim, existem algumas instituições, né, que elas normatizam, direcionam, gerenciam, né, julgam a questão dos modais, tá? Vocês vão ver que essas instituições elas vão mudar de acordo com os modais. Só para dar um exemplo, né, a ANTAC, né, essas agências, vai e vem, a gente ouve falar de agências que a gente chama de agências reguladoras, né? E aí, agências reguladoras são instituições que foram criadas na administração pública, né, para fiscalizar, por exemplo, alguns serviços. Então, o transporte aquaviário ele é gerenciado, fiscalizado pela ANTAC, o aéreo tem a ANAC, né, o transporte terrestre tem a ANTT, e não só isso, tá? Aí a gente vem para a telefonia, Anatel, existem outras agências aí reguladoras para serviços, né? Teoricamente são instituições que prezam ali pela prestação do serviço de qualidade em função de ser um serviço público, né? Mesmo que não seja fornecido, digamos assim, por uma empresa pública, né? Porque existem portos privados, aeroportos privados, né? Empresas de telefonia são privadas, mas é um serviço ao público. Então, existem essas agências que vão regular, fiscalizar essa questão desse serviço. Então, vamos falar um pouquinho dessas instituições, né, desses órgãos, que são a OMI, né, a Organização Marítima Internacional, o Ministério do Transporte, a ANTAC, que eu já falei, o CEP, que é a Secretaria dos Portos, Departamento de Marinha Mercante e o Tribunal. O primeiro órgão, pessoal, é o que a gente chama de OMI, tá? Organização Marítima Internacional. A OMI é uma instituição política, tá? Que é vinculada à ONU, né? A Organização das Nações Unidas, acho que você já ouviu falar e tal. E tanto a ONU como a OMI, ela trata muito da questão de cooperação entre governos, né? Então, políticas internacionais, segurança nas águas internacionais. Nesse caso aqui, ela trata muito da questão de legalidade, né? Ou seja, se existe algum pirataria, por exemplo, né? Apesar de ser um termo meio que pejorativo, né? Quando a gente fala pirataria, pensa logo, sei lá, no Pirata do Caribe, um pirata daquele, né? Com, sei lá, um Capitão Gancho, enfim, alguma coisa mais. Aquele tipo de pirata, né? Perna de pau, etc e tal, mas não é isso, tá? Existe até hoje pirataria. Existe, por exemplo, um filme muito bom aí, não sei se vocês já assistiram, tá aí em algum streaming, não sei se é no Netflix, Prime, sei lá. Capitão Phillips, sugiro aí para quem nunca assistiu, Capitão Phillips com Tom Hanks, bem interessante. Ele fala justamente de um processo de pirataria que acontece ali perto da Somália, né? Então, existe até hoje, tá? A questão da pirataria. Lógico que são embarcações, né, piratas para, principalmente para roubo de carga e também para invasão ali da embarcação para exigência de resgate. Então, a OMI ela trata muito disso, né, dessa questão da segurança de uma maneira geral, de práticas desleais, né, de ilegalidade, de transporte, por exemplo, ilegal. Isso acontece muito com a questão de imigrantes, né, ilegais. Então, tudo isso é analisado e acompanhado pela OMI. Com relação ao filme, tá? Anotem aí, caso queiram, caso gostem de filme, Capitão Phillips. Phillips com PH. PHI Lips. Enfim, vale a pena. É um filme bem interessante. Muito bom. Segunda instituição, Ministério dos Transportes. Vale lembrar que o nome do ministério em si pode mudar, tá? O nome do ministério cabe ao governo, né? O governo federal é que vai direcionar, que vai juntar ministérios, que vai excluir um ministério e colocar o assunto, né? A pasta daquele ministério em outro ministério. Mas, digamos que existe ali, vai ter sempre um ministério, ou esse assunto vai estar sempre dentro de alguns ministérios. Seja de transporte, seja de infraestrutura, como já foi. Enfim,
mas nada mais é do que uma instituição, né, uma parte ali do governo federal, que vai acompanhar e direcionar processos, investimentos, né, conduzir, inclusive, processos de concessão, né, que está bem em alta nos últimos anos, tá? A gente está passando por processo de concessão, né, continuamos, na verdade, passando, né, por processo de concessão. Tivemos também lá no evento, a primeira palestra de hoje, inclusive, falou um pouco dessas concessões de aeroportos, a última de ontem falou dos portos, de como esse processo ele evoluiu lá, o de aeroportos, né, acho que começou, se eu não estiver enganado agora aqui, em 2006, né, começaram algumas etapas e ele foi avançando ao longo dos anos. Me fugiu agora a data da primeira concessão, mas foi ali, digamos que na primeira década do ano 2000, né, de 2000 aí. E aí vem avançando até hoje, né, hoje já temos mais algumas concessões de aeroportos, né, inclusive Maceió entrou nesse processo e já vai ter outro processo de concessão também dos aeroportos. A mesma coisa dos portos, tá? São concessões que já acontecem há muitos anos e que esse processo vai evoluindo à medida que o tempo passa. Da mesma forma, as ferrovias, né? Ferrovias, eu lembro que primeiros, a gente vai até citar isso, que as primeiras concessões de ferrovias aconteceram lá em 96, né? Então, já faz um bom tempo aí que esse processo aconteceu e à medida que o tempo vai avançando, ou vai tendo que renovar essas concessões, né? Porque a concessão, você passa a administração para a iniciativa privada, que vai explorar aquele local, mas em compensação ela vai investir naquele local. E aí, quando a gente fala, por exemplo, explorar, né? Explorar como? A forma mais, digamos, prática, que talvez você já tenha visto e presenciado, é quando você passa numa rodovia, está viajando de carro, e você passa por um pedágio. Né? Então, o que é aquele pedágio? Significa que aquela estrada ali onde você está passando, ela é administrada, ela está sob posse de uma empresa privada. E a empresa privada cuida daquela rodovia e, em compensação, ela cobra pelas pessoas que passam ali. Então, o pedágio nada mais é do que isso. E aí, esses valores, digamos assim, eles também são cobrados, né, para quem opera nos outros modais, né? Para as empresas aéreas que operam nos aeroportos, para os armadores que vão operar nos portos, né? E assim elas vão gerenciando aquele local e também, digamos assim, faturando com aquela operação. Então, o Ministério dos Transportes, ele é responsável não só pelo aquaviário, né, mas por todos os modais, tá? É um ministério que está ali atrelado e vinculado a todos os modais. E aí chegamos à ANTAC, né, que é a agência reguladora, que surgiu lá em 2001. Toda agência reguladora, ela tem essa função aqui, ó, esse objetivo aqui de regular, supervisionar, fiscalizar, executar a política de transporte, nesse caso do aquaviário, se fosse a ANAC do aéreo. Tá? Então, a agência reguladora, ela inclusive é participante ali dos processos de concessão, né? Tipo, a ANAC, ela participa do processo de concessão, né? Dos aeroportos, da ANTAC, dos portos, tá? Então, são agências que estão ali o tempo todo acompanhando como é que está sendo a prestação de serviço, fiscalizando, executando ali as políticas relacionadas a esse modal especificamente. Temos também a Secretaria dos Portos, tá? Isso aqui é uma instituição, digamos assim, que está mais relacionada para a infraestrutura dos portos, tá? Então, é como se fosse uma secretaria que existe direcionada para investimentos, né? Então, o que é que esse porto está precisando de investimento? Eu estou precisando expandir um terminal, por exemplo, cargueiro, equipamentos, investir, inclusive, né, em terminais de passageiros, como estava sendo feito aqui em Maceió, não sei como é que está hoje em dia, né, e tudo isso tentando otimizar a questão da operação do modal, tá? Outro é o Departamento de Marinha Mercante, tá? Que, trazendo um pouco para a nossa realidade, é como se ele funcionasse como funciona o Detran, por exemplo, para a gente, em termos de automóveis, tá? Então, é um local onde vai ser feito o registro dos armadores, né? Lembrando que armadores a gente vai falar deles aqui, mas os armadores são as empresas que são detentoras, digamos assim, da operação do aquaviário, né? Então, é o dono, nem sempre só o dono, né? Mas só para ficar mais claro nesse momento,
é o dono do navio, é a empresa dona daquela operação. Então, o registro desse pessoal, dessas empresas, é feito ali, vinculado ao Departamento de Marinha Mercante. E também o sistema mercante de uma maneira geral. Tá? Então, como eu disse para vocês, é como se fosse o nosso DETRAN. Né? Por fim, aqui nessa parte de instituições, a gente tem o Tribunal Marítimo. Né? Então, o Tribunal Marítimo, assim como todo tribunal, ele, nesse caso aqui, ele é vinculado à Marinha, tá? A Marinha do Brasil. Então, ele vai avaliar e julgar questões de acidentes marítimos, né? De uma maneira geral, além da questão dos fluviais e lacustres. Tá? Então, vale frisar, né, que a avaliação e o julgamento do Tribunal Marítimo, ele serve, inclusive, para embarcações que não estejam em outros locais. Né? Mesmo que as embarcações nacionais elas estejam no exterior, elas estão ali sobre análise, digamos assim, sobre jurisdição do Tribunal Marítimo brasileiro. Né? Então, existem regras, tá? Embora a gente ache assim, é o mar, é aberto, né? Já comentei com vocês que os navios eles não podem navegar no mar, no rio, no lago, em qualquer lugar, né? Ele tem que ser em locais navegáveis, né? Tem que ser em locais que são permitidos, né? Em termos de controle do meio ambiente. E isso serve, inclusive, para embarcações menores, tá? A gente está falando aqui agora do transporte de carga, mas o tribunal ele julga questões, inclusive, menores, tá? Então, acidentes de barcos, alguma coisa assim. Né? Não sei se vocês lembram que tinha uma propaganda, né, que passava muito, não sei se ainda passa isso. Os banhistas são como os pedestres, as motos são como os jet skis, as lanchas são como os carros, é uma coisa assim, né? Para falar sobre a questão dos cuidados ali que tem que ter na região, né, de mares, rios e lagos, enfim, porque existem regras ali naqueles locais, tá? Então, tipo, andar de jet ski, né? Tem que ter se você tem permissão para fazer aquilo naquele local e operar aquilo ali. Então, alguns cuidados precisam ser tomados. Dito isso, pessoal, vamos falar um pouquinho dos operadores no sentido de quem realmente está envolvido, né, no dia a dia e no transporte em si, certo? Como eu falei para vocês, o transporte aquaviário, né, quem opera, digamos assim, os navios de uma maneira geral, são empresas e a gente denomina essas empresas de armadores, né? E a gente vai falar um pouquinho dos tipos de armadores. Além disso, nós temos as agências, os terminais e os transitários. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Os armadores, pessoal, como a gente já citou algumas vezes, são aquelas empresas, tá? Não são pessoas, são empresas, né, que são estabelecidas em algum local, né? Local que tem portos, elas precisam estar registradas em algum local. Tem a questão lá da bandeira, que pode inclusive influenciar na escolha da bandeira do navio, né? Elas são detentoras de navios, mas não necessariamente elas precisam ser detentoras de todos os navios que elas operam, né? Elas podem, tipo, ter parte da sua frota própria e pode alugar, inclusive, outra parte da sua frota, mas são basicamente as empresas que realmente operam, as donas ali do navio, quem você vai, por exemplo, contratar, né, para operar, a transportar ali a sua carga, tá? Tudo bem que existem alguns intermediários, por exemplo, as agências, né, que vai facilitar esse processo de contato e tal, se você precisar, mas a empresa em si que está transportando ali o seu produto, ela é um armador, tá? Geralmente, quando você vai transportar, contratar, né, um transporte aquaviário, ele gera um tipo de contrato e nesse contrato lá tem o que a gente chama de conhecimento de embarque, tá? O conhecimento de embarque, o bioflagging, nada mais é do que um documento que vai especificar o tipo da carga que está indo, quantidade, quem vai receber, quem vai contratar, assinar, tudo. É semelhante, por exemplo, não sei se vocês já compraram, vamos supor que vocês compraram móveis, alguma coisa pela internet, alguma coisa até em loja aqui mesmo, que vai ser feita uma entrega. Não sei se vocês já viram que chega lá tipo como se fosse vocês recebem a nota fiscal, né? Mas recebem também muitas vezes um documento como se fosse esse, um conhecimento de embarque, tem especificando lá os detalhes e tal, e você tem que assinar, inclusive, quando você receber. Né? Geralmente, quem vai entregar o produto na sua casa, ele leva uma via disso aí.
Então, é algo bem semelhante a essa questão aí, tá? Com relação a ser armador, né, vamos supor que você esteja pensando nesse momento em abrir uma empresa, né, de transporte aquaviário aí e tal. Será que é simples fazer isso? Não muito, tá, pessoal? Não é muito simples, né? Então, quem opera isso aí tem que ter realmente um fluxo, né, um capital muito alto. Por quê? Porque você está lidando com cargas, um valor muito alto também de cargas, né? Então, se der qualquer problema, por exemplo, com aquela carga, no momento que ela está sendo transportada, a responsabilidade é do armador. Então, por isso que é exigido que o armador tenha, sim, um capital alto, né? Para caso tenha algum problema, ele consiga suprir isso aí. Então, para ser um armador brasileiro aqui no nosso país, o que é necessário para se tornar um armador? Algumas opções, tá? Primeiro, se você quiser ser armador no Brasil, você vai ter que ter uma embarcação, um navio de bandeira brasileira, tá? E aí, de bandeira brasileira, obrigatoriamente aqui se pede construção no Brasil, registro no Brasil, tá? Isso aqui é a regra geral. Aí vamos lá para as opções. Vamos supor que você quer transportar cabotagem ou novo curso. E aí vai mudar a questão do capital. Porque você vai ter que comprovar um patrimônio líquido, né? Vocês estão vendo, acho que contabilidade já. Não, terceiro, já viram contabilidade. Então ele tem que ter lá, ó, de patrimônio líquido, lá na sua demonstração, né? 8 milhões de reais se você quer operar novo curso e 6 milhões se você quer operar cabotagem e 2 milhões se você quer apoio portuário, por exemplo, quando você operar tipo aqueles rebocadores, dragas, esse tipo de coisa. Então, observe que não é pouco dinheiro, tá? Você precisa de um investimento alto nisso aí. Além da questão de índice de liquidez, né? Igual superior a 1, e além de formalizar esse pedido e depois registrar aí toda a documentação necessária para operar, tá? Então, observe que não é um processo tão simples, né? Então, exige tudo isso aí para ser um operador aqui. Os operadores, né, os armadores, eles se dividem, tá, em alguns grupos. Eu posso ser o armador proprietário, ou seja, eu tenho a minha frota própria, né, então eu tenho, sei lá, 5 navios, então eu sou o proprietário e eu faço o transporte, né, então o armador proprietário é aquele que detém o navio. Eu posso, inclusive, ter um navio e ceder, eu posso alugar, mas o armador proprietário é aquele que tem ali o navio. O locatário, né, é o armador que você tem a licença para operar tudo, mas você precisa locar um navio para operar, tá? Então você precisa de um navio, né? Você vai contratar um navio de um armador proprietário para operar e existe também um armador transportador, né? Que nada mais é do que aquele que imagine que seria o motorista, fazendo uma associação assim, mais grosseira. Então eu tenho uma operação, né? Tenho autorização para operar, mas eu também não tenho navio e nem quero navio, nem quero alugar navio. Então, vamos supor que uma empresa, né, que é proprietário, contrata um outro armador para só transportar, só para fazer o transporte. Então, existe também essa possibilidade. Outro operador, né, participante aqui, são as agências marítimas, tá? As agências marítimas, pessoal, elas funcionam aqui nesse modal como as agências de viagem funcionam para a gente, né? Para nós, que é quando queremos consumir, por exemplo, alguma coisa, comprar uma passagem, um passeio, sei lá, um hotel, a gente pode ir diretamente, né, as empresas, né, ao hotel, à empresa aérea, mas muitas vezes a gente pode também procurar isso em agências, né, que já vende lá os pacotes e tal. A agência marítima funciona mais ou menos da mesma forma, tá? É ela que vai intermediar ali é, é, essa relação, digamos assim, entre o armador, né, entre quem está operando o navio e o porto, né, para negociar a questão de quanto tempo, qual berço que ele vai parar, o que é que vai precisar, carga, descarga, taxas, limpeza, por exemplo, né, alimentação, e tudo isso ele é feito ali por agências. A gente tem, inclusive, algumas agências operando aqui em Maceió. É até um mercado bem familiar, assim. A gente, quando foi visitar lá o Porto, a gente conheceu, né, um dono de uma agência que
ele já era filho de outra pessoa que também tinha uma agência, que o tio também tinha uma agência, então é um mercado assim bem familiar. Então essa empresa, ela é como se fosse um representante mesmo, ela vai estar ali acompanhando o navio chegou, ela vai representar ali o armador nessa questão de documentação, de limpeza, de insumos, de repor alguma coisa, de abastecer, enfim, do que for necessário para aquele navio, enquanto ele estiver operando ali naquele porto. Temos também os terminais, tá? E aí terminais de carga, né? Que seriam espaços, pode ser pátios ou terminais fechados, né? Galpões ou tanques, por exemplo, vai depender do tipo de carga, mas são espaços que existem ali nos portos, né? Para armazenamento, para guarda temporária, para movimentação, para carregamento, para descarregamento dos navios, tá? Então, muitas vezes você aluga esses espaços para colocar uma sua carga durante um determinado tempo, né? Ou você utiliza esse espaço só durante um processo de carregamento ou descarregamento. Nem todos os portos têm, né? Principalmente terminais em todos os sentidos. Por exemplo, aqui a gente não tem, como já citei, terminal pátio para operar container. Então, não tem. Alguns portos têm. Aqui no nosso porto, a gente tem um terminal no açucareiro, né, a parte da transferência de combustível, e a gente tem, logo no começo, quando a gente passa de carro, de ônibus, você tem uns galpões, né, que hoje em dia praticamente não está sendo utilizado, né, se você entrar lá, até tem assim, você vê que está aberto e tal, e em alguns locais está até meio que com teto, assim, com alguns buracos e tal, porque quase não está sendo mais utilizado, mas aquilo ali era muito utilizado para trigo, né, segundo foi informado, mas é uma possibilidade. Mas como a gente opera muito fechado, assim, tipo de carga, aquele espaço ele está meio que subutilizado, pelo menos nesse momento. Pode ser que volte a depender de uma movimentação diferente, chegar algum outro tipo de indústria, alguma coisa assim, que vá operar por modal aquaviário, pode ser que se utilize, volte a se utilizar aqueles espaços ali. E aí, só para a gente encerrar aqui este tópico, existem também os transitários, tá? Quem são transitários? Né? São empresas que vão acompanhar a movimentação da sua carga do momento que ela sai. Vamos supor que você é um fazendeiro, um grande fazendeiro aí, um grande produtor de trigo, e você vai exportar o seu trigo para a Austrália, por exemplo. Então, você vai ter que contratar, né, um serviço, e você pode contratar dentro desse pacote aí um transitário. O transitário ele vai acompanhar o seu trigo saindo desde a sua fazenda, né, como ele está sendo carregado ali e tal, até chegar na Austrália. Ele vai acompanhar tudo, todo esse processo, ele vai junto e tal, para ver se está tudo ok, se toda a operação está ok, se o cliente lá recebeu, enfim. A função dele é essa, tá? A função dele é acompanhar, digamos assim, do ponto de saída até o ponto de chegada. Tá? Existem empresas que são focadas nesse processo, né? Você tem alguma carga que você quer que acompanhe, animal, enfim, qualquer coisa que você quiser que se movimente dessa forma, você geralmente contrata transitários. Ok, gente. Dúvidas? Dúvidas? No? Hoje é um tópico mais rápido, tá? Do aquaviário, para a gente avançar um pouco mais nesse tópico de aquaviário. Eu queria saber de vocês, antes de a gente fechar aqui, se tem alguma dúvida com relação ao trabalho e se vocês chegaram a ver a questão dos navios, né? Se vocês analisaram os navios que vocês vão acompanhar, tá? Eu precisaria do nome lá no grupo, fica mais fácil de eu registrar. Mas é só para relembrar, tá? Essa questão dessa outra atividade que eu já vou lançar no SIGA para que vocês também fiquem lá cientes com relação a isso, tá? Só revisando, esse primeiro trabalho para domingo, certo? Pesquisar, tal, essas informações estão bem acessíveis lá nos sites dos portos, até porque são portos grandes, tá? Se fossem outros portos, talvez vocês teriam um pouco mais de dificuldade, porque as informações muitas vezes não são tão atualizadas, são portos menores, tal. Mas esses portos são portos grandes, são portos de referência, né? Então vocês conseguem pegar essas informações. Essa atividade já está lá no SIGA até domingo. Para a próxima semana, pessoal, nós teremos duas atividades, tá? Essas duas atividades são atividades de apresentação.
Essa apresentação ela vai acontecer na sexta-feira, certo? Também são atividades em grupo, eu vou utilizar tá, os mesmos grupos. E aí, quais são as atividades, tá? A primeira atividade que vocês vão apresentar é aquele acompanhamento dos navios. Lembra que eu citei para vocês, ó, vocês vão utilizar aquele site que eu indiquei para vocês, que a gente acompanha a rota, né? Acompanha a rota dos navios em tempo real. Vocês vão pegar hoje, né? Nesse final de semana hoje, de preferência hoje, tá? Um navio que está ali na região do porto que você está analisando, e vocês vão passar a acompanhar esse navio durante uma semana, tá? Então vocês vão, na sexta-feira, explicar qual é o navio que vocês ficaram, qual é o tipo de navio, qual é o comprimento, qual é a capacidade, e explicar um pouco qual foi a rota que aquele navio fez, né? Então vocês conseguem visualizar tudo isso lá naquele site. Quem estiver com dúvida, né, dá uma olhadinha na aula anterior que eu já mostrei, mas se ficar com dúvida pode falar lá no Cigar. Então, isso vocês vão acompanhar esse navio ao longo dessa semana e na sexta-feira vocês vão apresentar qual foi o navio que vocês ficaram e qual foi a rota ali que ele fez. A gente não consegue, né, como eu disse, saber qual é a carga que ele está. Acho que é por uma questão de segurança. Mas dá para saber se é um carga geral, se é um tanque, se é um porta-container, isso vocês conseguem verificar. E o mais importante é a gente entender quais são as rotas, né? Se é um navio que está trabalhando, digamos assim, só de cabotagem nesse momento, ou se ele já veio de uma rota internacional, ou se ele está partindo para uma rota internacional, a gente acompanhar um pouco disso. Este é um trabalho. Um segundo trabalho também de apresentação, que vocês não vão, inclusive, precisar entregar alguma coisa, é com relação a algumas empresas, alguns tópicos que estão surgindo aí na parte de transporte e distribuição, tá? É um trabalho semelhante ao que a gente fez no semestre passado, com relação a algumas coisas de armazenagem, não sei se vocês lembram, a gente falou de Pick by Light, Pick by Voice, Self-Storage, e aí vocês apresentaram, é algo semelhante, só que agora mais relacionados a transporte. Eu vou na semana que vem, tá? Para não misturar muito essas questões, eu vou disponibilizar essas atividades para vocês na segunda-feira no Cigar, uma explicação lá detalhada, e aí eu vou distribuir tópicos para cada grupo, e aí vocês vão apresentar também esses tópicos, né, informações sobre esses tópicos na sexta-feira, certo? As duas atividades em grupo, assim como a atividade que já está valendo, né, que é até domingo, também em grupo, eu vou botar tudo no Cigar na segunda, simplesmente para não complicar, tá? Assim, tem uma atividade, entrou outra atividade, vocês vão ficar com dúvida, essa é aquela. Como a atividade está até domingo, na segunda-feira eu lanço essas outras duas atividades, mas eu já quis explicar aqui para vocês, né, basicamente como é que elas vão funcionar, para vocês já ficarem cientes, sabendo que na próxima sexta-feira teremos atividades de apresentação. Ok, gente, alguma dúvida? Alguma pergunta no geral? Não? Então encerramos, pessoal, aqui o nosso encontro de hoje, tá? Próxima semana voltamos, terça-feira, tá? 2 horas, voltamos para a hora normal. E na sexta-feira, mais uma vez, que é quando teremos a apresentação dos trabalhos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato tá? pelo grupo do WhatsApp. Vamos adotar um navio. Vamos adotar um navio para você. Escolha aí alguns portos, quer dizer, eu acho que a maioria desses portos, existem vários navios que vão estar lá. Né? Então vocês olham um que vocês acharam mais interessante e tal, seja pelo tamanho, seja pelo tipo do navio, e vocês passam a acompanhar ali esses navios, né? Uma coisa interessante, me perguntaram à noite, mas eu trabalho, como é que eu vou ficar acompanhando o navio 24 horas? Não precisa ficar acompanhando o navio 24 horas, tá? O navio não anda tão rápido assim ao ponto de você, tipo, passou 2 horas, sumiu o navio. Não, você entendendo mais ou menos onde é que ele está, né? E você decorando o nome, os navios eles têm nome, você consegue ir acompanhando, né? Se você puder, uma vez no dia, dar uma entrada, como é em grupo, né? Olha, dá uma olhadinha hoje aí onde é que ele tá, aí amanhã o outro olha. Se quiser ficar olhando o tempo todo, ok. Mas não precisa ficar assim 24 horas, meu Deus, tem um navio, né? Tipo aqueles trabalhos que a gente faz na escola de cuidar de um ovo, sei lá, cuidar de um ovo, você não pode deixar o ovo cair. Não sei se você já viu esse tipo de trabalho, mas enfim. Mas conseguem, tá? Alguém perguntou uma coisa aqui, deixa eu ver. Mesmo se for Xanveio estiver no porto daqui, pode pegar, pode pegar. Inclusive, é muito mais fácil vocês acharem. Vocês vão ver que tem bandeiras de todo o mundo, tá? Vocês vão ver que tem navios do mundo todo, com bandeiras do mundo todo. É um navio que esteja no momento perto do seu porto, esteja operando ali, independente de ser
bandeira brasileira ou bandeira de outro local. Vocês podem pegar, certo? E aí passam a acompanhar este navio de perto. Ok, gente. Qualquer dúvida mais, tá? Pode mandar mensagem lá no grupo. Boa tarde aí para vocês, bom final de semana e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.